Olá, Rafael, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui. Olá, Renato, boa noite, tudo bom? Vocês conseguem ouvir a musiquinha? Oi, Djalma, tudo bem? Cláudia, dá para ouvir o sonzinho? Estamos aguardando a professora Gláucia entrar na... Ah, que bom. Oi, Helena, tudo bem? Oi, Cláudia. Bom ver vocês por aqui. A Laura e Bibi assistem também. Beijo, Laura. Beijo, Bibi. Mamãe ama vocês. Catarino, tudo bem? Quanto tempo? Que bom ver você por aqui. Helena também, Ramon. Hoje teremos uma presença muito especial. Na verdade, todas as presenças aqui são muito especiais, né, gente? Já deu para reparar, né? Porque... Deixa eu tentar aqui achar a Gláucia. Vamos aqui, já vi. Dri, Paula. Oi, Dri. Você que é linda. Vamos esperando aqui a professora Gláucia se conectar. Dei uma pausazinha aqui, gente, só pra falar com a Gláucia, que ela tá aqui tentando. Boa noite, tudo bem, Sidney? A Drica é parceira, né, Adriana? Saudade. Hoje estamos com a professora Gláucia Regina Viana, que é professora, ela é pós-doutora pela Unirio. Não quero falar muito não, porque eu também. Também amo essa garota mulher. Drica. Beijo, Bibi. Daqui a pouco vai ficar uma live familiar isso daqui. Só gente delícia aqui. Vamos fazer uma live familiar aqui. Dri, Ramon sempre tá por aqui também. Bibi, Nainha, Paula. Um monte de gente delícia. Professora Gláucia, onde estamos? Exato. Vai ter a nossa, Dri, com certeza. A gente vai marcar. Oi, Maurício, tudo bem? Ó, próxima live, quinta-feira, já vou fazer o jabá aqui. Vai ser com o professor Maurício Guedes, que acabou de entrar aqui no chat agora. Boa noite, Maurício, tudo bem? Maurício também, assim como a Gláucia, que vai fazer a live com a gente hoje, ela é, assim, amiga de alma, né? Na verdade, a Gláucia, ela é minha contemporânea no curso de psicologia e o Maurício, meu contemporâneo na PUC. Aí a professora Gláucia tá entrando, deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Gláucia, se você me ouve, é só você me pedir, me solicitar a entrada no chat. Ariana, quanto tempo, tudo bem? Daiane, também sempre presente.
Obrigada pela presença de vocês. Ó, a professora Glaucia acho que vai entrar agora. Dei um stop aqui na musiquinha. Olá, minha Olá! linda! Você que é lindona, né? Ah, não começa com essa Oh, meu competição. Deus! Que Que delícia! Nossa, maravilha ter você aqui. prazer é E todo dentro da meu. minha casa, né? Olha, e você na minha! E nós na casa uns dos outros. Pois é, que Muito maravilha, coisa bacana, boa. Sim, bom muito demais. legal. Eis que aqui, então, pessoal, a professora Gláucia Regina Viana. É um prazer enorme. Eu estava falando exatamente sobre você, porque você é uma irmã de alma que a gente se reencontrou agora, Sim, depois de alguns anos na graduação de psicologia, né, que nós fizemos lá na Gama Filho. E foi um reencontro assim muito bacana. Quer dizer, a gente sim, sempre, essa energia sempre existiu, né? E sim. aí a gente não sei, teve uma situação que a gente acabou se reencontrando agora e a gente brincava muito, né, na época da graduação, né, Glaucia? Que nós futuramente escreveríamos as cartas, assim como Freud e Jung. É, E agora a gente arranjou um jeito de fazer é. isso, online. Nós vamos escrever algumas cartas, hein? Vamos escrever algumas cartas. Ó, Mas eu passo a palavra, então, à professora Glaucia para ela se apresentar. tá ok, então. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero falar que é um grande prazer estar aqui. Como a minha querida amiga Reivane falou, né? Nós somos amigas de longas datas, muitos trabalhos, muitas madrugadas acordadas. Naquele tempo a gente tinha pique, né, Reivane? Vou... Oh, Ah, meu essa parte Deus! você pode deixar para depois do Deixa para pique. depois. É, porque e também vão começar a contar muito tempo aí. Mas, assim, Isso. é uma grande alegria. Eu acho que isso é fruto das redes sociais, né? Porque tem um lado espetacular, um lado maravilhoso, que é possibilitar esses reencontros. Inclusive, conseguimos reencontrar a grande parte das colegas, né? Do nosso curso de Sim, psicologia. E é sim. muito bacana, é muito gratificante ver assim todas engajadas, sabe? Todas seguindo assim, trabalhando com a psicologia nos vários meios hoje que isso é possível, Sim, né? sim. Então, assim, é muito gratificante a gente poder se reencontrar nesse momento, né? Vamos falar hoje sobre a experiência traumática na pandemia. Ah, antes disso eu tenho que me apresentar, né? Que eu até esqueço. Bom, gente, vou falar um pouquinho da minha formação. Eu, Ei, Kátia! engraçado que Ei, eu Aene! fiz graduação, né, com Reivane, de psicologia. Depois eu fiz uma especialização em psicanálise e saúde mental na UERJ e fui fazer o mestrado no programa de pós-graduação em memória social da Unirio. Esse programa de pós-graduação em memória social é um programa de cunho interdisciplinar. Então, eu fiz um mestrado onde eu pude articular o saber de cunho psicanalítico, né, com várias outras áreas do saber, com vários outros autores, né, que pensavam sobre o tema. Meu tema foi sobre os estados melancólicos, depressão, melancolia. Então, foi o poder da criação nas ruínas de memória, o que era possível criar, apesar, Uhum. né, dos estados melancólicos, como nós vimos, várias personalidades que se excederam em várias áreas do saber, na política, na ciência, né? Obras de arte, em várias áreas do saber, e o homem comum também, que apesar da experiência e da travessia pela dor, é capaz de criar. Então, o meu programa de memória social tem 5 linhas, né, da memória, e a minha linha é subjetividade e criação. Memória, subjetividade e criação. E aí, meu doutorado, eu já fui pesquisar sobre trauma e violência. Então, o sujeito no contexto específico da criminalidade, e eu fui Uhum. estudar sobre o sujeito que, tendo atravessado uma experiência
de impotência e de sofrimento, né? E eu considerei isso como ausência do Estado, né? Considerado como uma experiência de cunho traumático, como que esse sujeito, ele mais tarde, ele passa por uma outra posição, a de algoz, por falta de elaboração dessa experiência, onde o crime ele acaba sendo, muitas vezes, uma forma, uma tentativa de elaboração. Só que a gente sabe que o crime não elabora nada, né? Então, infelizmente, esse sujeito ele acaba tendo que adentrar o sistema prisional por ter infringido a lei, ele tem que pagar com a pena, né? Só que o sistema prisional, infelizmente, a gente já sabe que é uma universidade do crime, onde esse sujeito sai muito pior do que ele entrou. Então, ele fica numa cadeia repetitiva, né? Onde, ora, ele é o algoz, né? Onde ele é vítima, primeiramente vítima, como foi, da ausência de tudo, e em outro momento ele é o algoz. E ele não consegue sair. Essa experiência traumática não tem forças, ele não tem essas impressões dolorosas recorrentes, elas não conseguem ser significadas, né? Então ele fica nessa cadeia de repetições. Já deixo claro duas coisas, né? Primeiro, não consideramos que a pobreza seja causadora da violência, tá? Mas a gente considera que você passar por tantas situações de restrições, né? De humilhação, de exclusão social, isso reativa o que há de pior no humano em termos de ressentimento e de dor, tá? E outra situação também, a gente sabe que tem vários motivos para a entrada no mundo do crime. Eu apenas pesquisei um deles, o qual eu acredito, né, em um deles, que é a travessia da experiência traumática, né, e a falta de elaboração, né, por essa experiência, certo? Então, fiz o meu pós-doutorado também lá na Unirio, né? Minha casa que eu amo tanto, consegui enganar com amigos maravilhosos, né? E hoje aqui a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre a experiência traumática na pandemia. Então, a gente já marca essa... É importante que vocês pensem sobre isso, experiência traumática na pandemia. Nós não vamos falar sobre a experiência traumática da pandemia, porque essa experiência só vai poder ser falada daqui a muitos anos. Posterior, certo? Mas hoje a gente vai poder falar dessa experiência traumática na pandemia. Então, é importante a gente poder começar um pouquinho falando, né, sobre a teoria do trauma, né? O trauma ele é considerado como um dos pilares da teoria psicanalítica. Freud começa a estudar trauma em termos de sedução sofrida por uma criança, tá? Porque ele observava, né, as histéricas todas, quando vinham falar da sua dor e sofrimento, ele observava esse elemento, então, em determinado momento, ele pensou que todas as crianças tivessem passado, né, por um momento de sedução, né, de um abuso, alguma coisa dessa ordem. Mas aí, quando Freud, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele começa a observar, né, até então se pensava no princípio de prazer, somente no princípio de prazer, né? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, quando ele observa os soldados que retornavam do fronte, né? Esses soldados vinham em profundo silêncio e eles tinham sonhos recorrentes de cenas que ficaram, que marcaram, e todas essas cenas eram de muita dor, de muito sofrimento, né? Que eles viveram ali, né? Na guerra. Então, ele começa a pensar, né? Ele começa a questionar esse princípio de prazer, né? Como que o próprio psiquismo coloca o sujeito diante de momentos de tanta dor e sofrimento. Ele começa a questionar, né? E aí ele vai
aí é que ele vai entender a questão da pulsão de morte e do dualismo pulsional, né? Que existe em todos nós, certo? Então, a partir disso, né, Freud ele vai entender o trauma de uma outra forma. Então, o trauma ele é um evento muito doloroso. Esse evento doloroso ele provocou o quê? Ele provocou uma ruptura nas cadeias de memória, Uhum. inviabilizando o sujeito, né, de poder elaborar. Sim. Só que é importante a gente entender uma coisa sobre o trauma. O trauma ele nunca acontece por aquele evento em si. Esse evento, ele acontece por um segundo evento. E é esse segundo evento, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer ele vai se constituir num momento de atualização, certo? Uhum. Daquele primeiro evento que aconteceu. Então, esse segundo vai ser um momento de atualização do primeiro. Nunca podemos esquecer isso. Há um intervalo, tá? Vai haver um intervalo. Nesse intervalo aqui, são as ideias recorrentes, né? São os Uhum. sonhos, são as cadeias de repetições, né? E é nesse E Glaucia, segundo, diga. essa cadeia, esse tempo, ele pode levar muito tempo, né? Quando a gente está falando de tempo, a gente está falando aí de um tempo que podem ser anos, né? Sim, é um A gente não está falando tempo. de um tempo de uma semana, de um mês. A gente está Não, falando de um tempo longo, uma tá, gente? vida, uma vida Exatamente, uma inteira. vida, mas quase até décadas. Que A aquilo ali gente, ele vem à sim, tona em um outro momento, né? Onde, de alguma forma, esse segundo evento incita, né, sim, a atualização desse atualização. primeiro, correto? Exatamente. É o segundo que vai incitar a atualização do primeiro. E o que Perfeito. vão ficar ali? Porque esse tempo todo, a lembrança ela foi partida, a cadeia de memória ela sofreu ruptura. Então, esse tempo todo, o que vão ter? Signos recorrentes. O sujeito sente o mal-estar e sente sofrimento, mas ele não sabe Sim, nomear. Então, sim. como os sonhos, a gente já sabe que é uma das formações, né, Uhum. psíquicas que nós temos são os sonhos. Então, esses sonhos, eles vão ser sempre o quê? Vão se tornar pesadelos, né? Isso a gente Uhum. tinha neurose de guerra, né? Que é onde Uhum. o sujeito ele trazia aquela dor, ali naquele sonho, mas que ele não sabia. Ele não sabia, Uhum. porque não é o evento em si, né? O evento Certo. tem por detrás dele, né? Uhum. É que está a grande questão, certo? Tanto que algumas outras quer dizer, uma outra abordagem aplica, né, esse conceito através da questão do transtorno do estresse pós-traumático, Sim, 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 exatamente. né? Exatamente. Que esses signos de percepção que vai acompanhar e o sujeito não consegue elaborar, justamente porque Uhum. ele não tem a noção. Não basta Uhum. lembrar, seria muito fácil lembrar mas o evento não é esse que trouxe, né? Não é Uhum. esse, porque eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar muito claro, tá? Então, mas a primeira coisa que eu quero marcar aqui com vocês é Freud, ele não foi o pensador de uma memória só, como insistem em dizer, né, que a psicanálise trabalha só com o sujeito, ainda se tem aquela caricatura, né, do divã, do sujeito no divã, então o psicanalista é aquele que está só ali junto. Óbvio que existe, sim, eu acho que o profissional, ele hoje a gente está tendo que repensar milhões de coisas, certo? Inclusive, Uhum. entendendo a teoria psicanalítica, você vai entender que Freud ele pensou muito nesse social. E por que ele vai Uhum. estudar sobre o social? Então, ele faz uma psicologia individual e social. Por quê? Nós somos seres sociais. Nós já nascemos sobre o mais completo desamparo. Nós somos a única espécie no planeta que nascemos sob a condição de desamparo total.
nós necessitamos do outro, né? O outro da espécie humana que nos insira na cultura, esse outro que nos cuide, né? Esse outro que cumpra essa função materna do cuidado, do acolhimento, esse outro que vai dizer por nós, esse outro que vai falar por nós e que nos ampare, porque somos apenas aquele corpo, né, dispersivo, e um corpo que não está nem formado. Porque a criatura humana, né, a cria humana, ainda tem uma coisa, nós nascemos sobre o estado de total prematuração biológica. Então, nós vamos desenvolver, né, fora, né, do ventre materno. Então, a gente vai ver que as outras espécies, eles têm lá o instinto e eles sabem logo se defender na natureza. Nós não. Se não tivermos quem fale por nós, quem interprete os nossos sonhos, o nosso choro, né? Quem interprete tudo por nós, então nós morremos, né? Então, interessante essa fala sua, Gláucia, porque você está falando assim que a gente depende do outro para nos inserirmos no contexto social, na cultura, sim, né? E essa inserção no contexto social, na cultura, vai depender da linguagem, né? Que vai nos levar a um processo de comunicação, sim, né? E esse processo de comunicação, no que diz respeito à questão do trauma especificamente, né? Alguns autores dizem que esse falar sobre o trauma, né? É uma comunicação, né? Que nunca se esgota, né? sim, Nunca o que foi dito, ele é dito claramente, de sim, uma vez só, sim. né? E que depende também do outro poder ouvir aquele trauma. Então, é muito comum, às vezes, a gente querer falar sobre um evento traumático e a gente não obter a atenção do outro para aquela escuta. Sim, E sim, nós dependemos desse outro para essa comunicação se estabelecer, sim, né? E com certeza. essa linguagem, ela não vai se finalizar num primeiro relato, né, de um evento traumático. Quer dizer, a Não, palavra em si, né, ela transmite algo, né, só que transmite algo diferente do que é escrito. Né? sim, Então, essa experiência que é do indivíduo, do sujeito, né, na verdade, é uma experiência que ele não vai conseguir traduzir, né, de uma única vez, de uma forma única não, para o outro, né? não, não. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre isso, É, levando em consideração essa questão que você está colocando, né? é, Isso me remeteu a essa associação livre aqui que você é. fez. Então, nós necessitamos do outro, né? É uma condição, essa condição de desamparo a qual a gente nasce, a gente vai necessitar do outro, da espécie, da própria espécie, está nesse laço social para sempre. Então, Exato. as próprias leis do social, elas terão que ser respeitadas, a gente vai ter que abrir mão do nosso princípio de prazer em nome desse convívio social. A gente não vai poder fazer o que a gente quer, porque a gente vai precisar se comunicar com esse outro, a gente vai precisar estar no laço social com esse outro. Então, é isso que nos faz, que nos mantém, né, ativos e nos mantém o quê? Nesse contrato social, no contrato social, certo? Então, a gente precisa pensar isso. Quando a gente começa a entender, Freud tem textos como a psicologia da massa, a análise do eu, o mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização é uma verdadeira obra-prima. São textos, Moisés, o monoteísmo, Totem e o tabu, são textos voltados para o social. Então, se a gente começar a entender, né, que nós fazemos parte dessa engrenagem, e que nós precisamos estar nesse laço social com o outro, né? O nosso convívio com o outro da mesma espécie é totalmente diferente. Mas a gente não pode esquecer o quê? Que, bom, quando a gente vai falar de trauma, tem que falar sobre violência, não tem jeito, né? Então a gente tem que abrir a nossa noção, a nossa compreensão do que é violência. Violência geralmente é tido
como um mal ocasionado a alguém, como uma dor ocasionada a alguém, como um sofrimento ocasionado a alguém. Só que a gente precisa entender que a gente tem que olhar para a violência numa visão pluridimensional. Então, a violência não é só o mal que se faz no outro, não é só o outro que é violento, né? A violência, ela está dentro de nós. Todos nós somos constituídos pela violência. Ah, mas eu não sou violento, não é não? Então, vai lá, leva uma fechada aí no carro, na primeira esquina aí da tua rua. Esse homo violens, como dizia Dadum, ele vem logo à tona. A gente xinga, a gente fala, esbraveja, né? Como Freud fala em Mal-Estar na Civilização, o civilizado e o bárbaro, eles repousam dentro de nós. A única coisa que nos faz diferente é o quê? São os próprios dispositivos culturais, que é a educação, são as artes, a religião. São esses dispositivos que nos fazem a gente, como é que acalmar esse homo violens, essa agressividade, essa pulsão destrutiva, essa pulsão de morte que existe dentro de cada um de nós. Então, o trauma está ligado a essa pulsão de morte, entendeu? Então, assim, os dispositivos culturais, eles nos levam a, a abrandar tudo isso que está em nós. Então, esse laço social, ele vem constituído, né? Se a gente for parar para pensar, 6.000 anos de cultura, 6.000 anos de civilização, mas não foi o suficiente. Nunca o nosso século avançou tanto em termos científicos, tecnológicos, mas nada disso foi suficiente para acalmar a espécie humana, para diminuir o nosso grau de violência, né? Para diminuir esse bárbaro que existe dentro de cada um de nós. Não foi o suficiente. Então, quando a gente for parar para pensar o que é a experiência traumática aqui na pandemia, a gente vai ver, né, quanta atualização que nós estamos tendo nesse momento, porque, como estou falando para vocês, Freud ele pensa o individual, mas ele pensa o coletivo. Então, nós temos autores também da memória social que falam sobre o trauma social e coletivo. Ortega Martinez é um deles. Então, ele fala que quando acontecem determinados eventos na história da humanidade, é como se houvesse uma ferida, um esgarçamento desse tecido social. Há um esgarçamento. E é esse esgarçamento aí, ele provoca toda esse surgimento desse sofrimento, dessa dor que não foi elaborada. O que nós estamos aqui vendo acontecer nesse momento? Principalmente nas redes sociais, que hoje se tornaram o nosso maior modo de comunicação, né? Hoje a gente aqui podendo fazer uma live, está dentro um da casa do Lili, outro. Isso é magnífico, né? Então, Liliane assim, aí, Pracinha. oi, querida. Beijo, Liliane aí. Liliane. Eu quero mandar um beijo para uma amiga muito querida, que é a Mônica Manda. Jerônimo. Mônica Jerônimo, você já está aí? Ela fala, eu falei para ela que eu ia chamar ela. Daqui, Carlinha, Carla. Carlinha também. Então, assim, deixa aqui, que senão eu vou ficar vendo vocês, vou perder aqui meu raciocínio, que não está muito bom, não. Hein? E aí, o que a gente está vendo suscitar agora, nesse momento, todos os discursos das redes sociais, gente? Antirracismo. A gente não pode esquecer nunca. O antirracismo está vindo com uma força. Aí tem gente que fala que é mimimi. O antirracismo é mimimi, é historinha, que não existe mais. O racismo ele é estrutural. Ele está Uhum. ainda em nós, infelizmente. E nós temos que combatê-lo até de si mesmo. Porque nós, enquanto professores, estudantes, aliás, somos eternos estudantes, né? Enquanto professores, somos eternos estudantes. Nós somos uma construção, nós somos construções, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai se construindo. E perder preconceito também é uma construção. Então, quando se tem hoje toda uma discussão sobre racismo, aí a gente para pensar. É mimimi, é palhaçada, não existe mais isso? Não existe, não? Se a gente for parar para pensar, o sistema prisional, ele hoje no Brasil, são 738 mil presos, né? Pessoas presas.
65% desse contingente é constituído por jovens, pobres, negros, moradores de favela. Tá? E esses jovens, geralmente, quando eles são pegos, o princípio de equidade que está lá na nossa Constituição, ele não existe. Então, esses jovens, independente do que eles cometeram, eles, primeiro, que não vão ter condições de ter um advogado, na sua maioria. Quando eles recebem, às vezes, a pena, quando sai a pena, eles já passaram até mais tempo dentro da prisão, já viveram toda a barbaridade que se possa imaginar, e a prisão ela não tem um processo de ressocialização, né? E eles saem muito piores do que adentraram. E aí a gente começa a pensar, né, sobre a escravidão, essa página tão infeliz da nossa história, né, onde o branco foi capaz de escravizar o negro, julgando-o inferior pela cor da pele, e só aqui no nosso país, né, levou mais de 300 anos. Nós só temos 200 anos que a abolição foi feita. E quando esses negros saíram, quando eles, né, que quem conhece a história, estuda um pouquinho, sabe que não houve nenhum santo aí para fazer o bem a abolição, né? O que houve foi pressão mundial, né, para que a abolição acontecesse. E a gente pode pensar hoje, de tanto ouvir esse discurso aí, que isso é uma experiência traumática, é uma experiência que não é elaborada, porque realmente nós podemos nos intitular antirracistas, mas nós nunca vamos saber o que é sofrer o racismo. Não vamos, né? Junto a essa pandemia aí, a gente vê o quê? Um policial, uma das polícias mais violentas do mundo lá nos Estados Unidos, matar aquele rapaz na nossa frente da forma mais cruel possível. Aqui no Brasil, nós vemos uma madame que pega uma criança negra, coloca dentro de um elevador e manda lá para o 9º andar. Isso é o quê? Senão uma... E a comoção social, quando ela acontece, ela vem por quê? Ela vem e ela mexe com a gente. Perfeito. Aí a gente vê o quê? A gente vai entender essa ideia recorrente lá de trás. Porque quem se toca e quem se dói, né? A gente não pode aceitar uma coisa dessa. E existe escravidão ainda assim. E aí, quando você falou de atualização, só para o pessoal fazer o link, né? Quando você falou de atualização desse trauma, gerações depois, a gente está falando desse tempo, né? Desse tempo, que aconteceu há 200 anos atrás. 200 então, anos atrás. essa atualização, né, desse trauma em relação às questões racistas e entre outras tantas que a gente tem também no contexto social, que são atualizadas e que nós pensamos, inclusive que nós não temos, como você bem disse, né? E aí, fazendo só um pouquinho uma intervenção, né, na questão da psicologia social, né? O próprio Haroldo Rodrigues, a Jablonski, né, e Brilhasmar no texto sobre formação de atitudes preconceituosas, eles colocam, né, que simplesmente o fato de você negar que você é racista, por si só, você já está sendo racista. Sim, exatamente. Né? De tão entranhado que esse sentimento, que esse fenômeno, né, ainda se estrutura em nós. E a gente não sente, não se dá conta. Né? Exatamente. Então, hoje tem que existir todo esse discurso que para ele hoje fazer com que a gente possa ir quebrando esses preconceitos. E não somos só nós, professores, nós, enquanto humanos, a gente precisa quebrar essas coisas. Né? Porque existe sim, a gente sabe que existe, eu estou dando um exemplo, né? do mundo do crime, porque o jovem branco pertencente à classe média alta, classe alta, vou dar um exemplo para vocês, tem milhões de exemplos que a gente pode dar, foi até algo que eu trabalhei agora aqui no projeto pós-doc. Ele, num determinado estado aí, né, um rapaz, né, de 38 anos foi pego com uma carga de 134 quilos, não me recordo bem se é só maconha, se é cocaína, mas era droga, foi pego, tá?
E aí, o que que acontece? A mãe dele era desembargadora, presidente, tá? Lá do tribunal. Ela simplesmente foi à porta do presídio e ela retirou o filho dela e alegou que ele tinha Uhum. doença. Mas se acontece aqui com esse pobre negro favelado, que seja até alguma coisa para o consumo dele, ele vai Sim, ser taxado como traficante. E ele vai para a grade, ele vai para trás das grades. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Por que que se essa mãe desse menino, se essa empregada doméstica tivesse acontecido ao contrário, essa mulher ia ser linchada, porque a própria mídia, ela não dá ibope para o que acontece com os brancos, classe média alta, não. É só o pobre, é o negro, é o favelado, que é o feio, que é o sujo e que é o excluído, né? E ser excluído, qualquer um de nós podemos ser a qualquer momento por qualquer motivo. A mulher ela é uhum, excluída de muitas coisas, tá? Então, sim. o que que a gente pode pensar hoje também? A Helena lembrou aqui também do povo indígena, né? Sim, exatamente. Ia falar isso, Helena. Beijo. O povo indígena, por que que a gente está tendo que falar tanto deles? Gente, vamos parar para pensar. Quando o nosso país foi colonizado, os donos dessa terra aqui eram eles. Nós fomos Sim. colonizados, foi enfiado goela abaixo para a gente uma cultura que não era nossa. Os índios ainda, eles resistiram muito, os negros também resistiram. Então, assim, os índios resistiram, mas mesmo assim quiseram a qualquer modo, como até hoje, as próprias religiões fazem isso, de querer impor, né? Temos relatos de suicídios, principalmente os índios Guarani-Kauá, por conta de eles vão perdendo a identidade, eles vão perdendo, 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 até o ponto de é, desconhecerem a si mesmo, Despersonalizar. né? Se despersonalizam, né? Isso é uma violência. É isso que a gente tem que pensar a violência de um modo pluridimensional. A violência não é só chegar lá, a violência estrutural ela vem do Estado contra nós. Sim. A violência estrutural ela está aí. Entendeu? Então, Uhum. é outra memória que está reativando aí com toda a força, porque nós lá da memória social estudamos o seguinte memória, né? A memória é algo vivo. A memória, ela se atualiza. A gente traz uma memória de um passado e ela vai vestindo várias vestimentas durante os séculos, mas ela é algo vivo que se atualiza. Não é como a história, que são eventos pontuais, o estudo da história é Uhum. sobre eventos pontuais, a memória não. Ela vai sempre se atualizando. Então, assim, a gente pensar, né, o próprio feminicídio, esse empoderamento hoje da mulher, a mulher no mercado de trabalho, a mulher podendo dizer não, a mulher podendo escolher se vai casar ou se não vai casar, tudo isso é uma ameaça. Né? E é muito interessante quando a gente diz assim, como o preconceito não acabou. Eu conheço homens que se dizem da esquerda e são extremamente preconceituosos. É aquilo, se a mulher deu no primeiro encontro, ela é piranha, ela não presta. Então, é essa a realidade. Então, para mostrar o quanto esses preconceitos estão Sim. intrínsecos. Nós fazemos parte dessa... Nós estamos no laço social e cada discurso de uma época, né? O nosso discurso hoje é o discurso capitalista. Esse discurso Certo. constitui a nossa subjetividade, certo? Certo. Então, nós estamos ouvindo falar em outro discurso também. O feminicídio está aumentando cada vez mais, porque é justamente esse pensamento patriarcal, machista, de priscas Uhum. eras, da velha história da humanidade, onde lá as mulheres eram queimadas na Idade Média, quando elas tinham Uhum. alguma manifestação diferente, né? Quando Uhum. elas incomodavam, eram taxadas de bruxas e eram queimadas. Hoje nós estamos vendo uma atualização disso aí, o alto índice de feminicídio. O feminicídio virou uma Uhum. festa. Agora, então, com a pandemia, que os casais estão sendo obrigados, né, a conviver mais próximos um do outro, a gente está vendo aí o que está surgindo. E outro aí que está bem forte, que é a gente ter que se dizer antifascista, né? Então, quais são os eventos aí que marcaram aí o nosso século? Nazismo, né? Ditadura. A gente está vendo Uhum. surgir isso aí com toda a força agora na pandemia, porque ela está atualizando exatamente, porque ela traz alguns elementos que evocam essa memória.
né? Óbvio, vamos colocar cada um as suas devidas proporções, né? Não, não podemos comparar a pandemia ao horror, é um horror também, mas ao horror vivido na ditadura, onde corpos sumiam, né? E onde aqueles familiares eles ficavam noite e dia à procura desses corpos, porque eles nunca tinham a informação correta, né? Se esses corpos, o que aconteceu, se eles realmente estavam mortos. Para quem, né, sofreu por um ente querido, eu mesma, a minha madrinha, o filho dela, ele morreu afogado e o corpo nunca apareceu. Então ela dizia que tinha a impressão sempre de que ele ia aparecer. Então imagina esses sujeitos, essas famílias que passaram pelo horror da ditadura de perder seus entes queridos, né? Como que essa memória ela ficou nos seus descendentes, né? E como hoje ela se atualiza dentro de uma pandemia, porque a gente está vendo um momento aqui da nossa história onde, óbvio, as pessoas sabem, né, que o ente querido morreu, mas o quão difícil é não poder fazer esse ritual do luto, que é o enterro, não poder participar disso, né? Porque a gente sabe que o luto ele tem esse ritual que é importante. E lá na ditadura, nem esse ritual, era um luto incompleto. Não se havia uma catarse da dor, porque esse sujeito ele nunca sabia se o seu ente querido tinha morrido, porque esse corpo não aparecia, né? E Gláucia, hoje, né, com essa questão da pandemia que você estava colocando, né, fazendo esse contraponto aí da pandemia com esse evento, né, histórico, hoje, em parte, a gente poderia falar também que existe essa angústia, né, de uma forma muito forte também, porque em decorrência da, da especificação, né, do Covid-19, muitas pessoas não podem enterrar os seus familiares. Sim. E esse ritual do luto, esse ritual do enterro, né, que você está colocando, também acaba rompendo, né, além de ser também uma perda traumática, muitas vezes de um dia para o outro, né, de uma semana para outra, ela também não tem esse encontro, né? É claro que é diferente, você não, por exemplo, como ocorreu em Brumadinho, né? Sim. As pessoas são soterradas, muitas não foram encontradas, né? Sim. É diferente de você não ver, não ter essa percepção do corpo, né? Sim. Mas também a gente pode deduzir que existe aí também uma elaboração ou uma falta de elaboração para essas famílias que se deparam com esse luto sem poder estar presente, né, nesse ritual de enterro. Lógico que isso vai variar também de acordo com a cultura, de acordo com com as crenças religiosas que as pessoas têm, né? Mas, em parte, talvez pudesse ser associado dessa forma, né? O que a gente pode pensar disso, né? No texto Luto e Melancolia de Freud, ele vai dizer para a gente o seguinte, ele pega um estado normal, que é o luto, e ele vai dizer que o luto ele pode ser perda de um ideal, não necessariamente um ente querido, é perda de um ideal, perda de alguma coisa na vida. A vida é feita de... Ela tem a perda, ela é necessária, a perda faz parte da vida, e é a perda que ela nos constitui também. Ela vai nos ensinar a lidar com a frustração. Então, a perda ela é um mal necessário, como a gente chama. É ela que nos faz crescer. Se a gente for parar para pensar em outro lado aí, da depressão também como um dos grandes sintomas sociais, a gente tem a violência de um lado e a depressão de outro. Então, por quê? Porque hoje a gente tem uma geração que não sabe lidar com a dor da perda e da frustração. É uma das coisas que a gente pensa sobre isso. Agora, quando a gente fala do luto, a gente entende o seguinte, o luto é esse estado necessário, que é onde vai haver um desinvestimento daquele objeto de amor. Então, vai haver aquele desinvestimento,
né? A energia psíquica ela acaba ficando mais liberada, né? E assim, há uma elaboração. Quando não é feito essa elaboração pelo luto, aí descamba o quê? Na melancolia, né? Que é justamente a falta dessa elaboração. E essa dor e esse sofrimento que fica para sempre. Né? Onde a gente vai escutar muito na clínica, testemunhos que a gente vai ouvir de sujeitos que vão dizer que nunca esqueceram aquele ente querido que lembra todos os dias. Né? Ou, se a gente for colocar aqui no social, a gente vai ver, eu posso citar aqui para vocês, Primo Levi. Primo Levi viveu o horror dos campos nazistas. Né? E o que o Primo Levi faz com esse luto que ele nunca conseguiu elaborar? Primo Levi, ele erige uma escrita em endereço social, né? Então, ele tem livros maravilhosos onde ele vai falar dessa experiência, como uma espécie de uma elaboração. E a própria morte do Primo Levi torna-se algo assim meio suspeito, né? Alguns, porque ele cai de uma escada e alguns acham que ele possa ter até cometido suicídio. Então, tem um autor que eu gosto muito que se chama Moacir Scliar. E ele tem um livro que é Melancolia nos Trópicos, onde ele vai falar da peste negra. Né? Então, ele vai falar sobre o horror da peste negra. E como que ficou, né, uma melancolia, uma atmosfera melancólica, é o que ele chama. Principalmente nos imigrantes, ficou aquele banzo, aquela dor da saudade, é aquela dor que nunca se elaborou. Então, assim, comparando, é algo muito parecido com o que vivemos hoje, do qual hoje não podemos falar. A gente pode elocubrar, a gente pode falar da experiência traumática na pandemia, trazendo esses vários eventos que acontecem no social, né, que levaria muito tempo aqui para a gente falar, mas é só para a gente poder pensar um pouquinho quanta atualização está acontecendo nesse momento. Tomara que seja possibilidade de elaboração, porque é essa elaboração que nos permite a criação de um mundo melhor. Né? Nós, da ciência psi, nós estamos sendo chamados, é muito interessante isso, nós estamos sendo chamados para humanizar as relações, humanizar. Gostaria até, Glaucia, de aproveitar a sua fala, só interrompendo, só para te falar que faltam 10 minutinhos, e aí você dá continuidade à sua fala com esse fechamento que você já está elaborando aí. Tudo bem. Então vamos lá, vamos para o fechamento. Então, continua. É super difícil interromper essas falas, porque são tão interessantes e, de repente, você interrompe no momento que a pessoa está desenvolvendo o pensamento e, na verdade, esse seu pensamento é o perfeito para esse momento. Então, vamos lá. Nós estamos sendo chamados a humanizar as relações. Por quê? Não podemos esquecer uma coisa. Cada época tem o seu discurso. O discurso da nossa época é o discurso capitalista. Eu não sou consumir mentira. Todos nós estamos aí nesse discurso. Assim, eu conheço pessoas que conseguem sim. Não posso dizer que é mentira, não. Tá? Eu ainda não consigo, ainda. Então, assim, mas eu conheço pessoas sim. Isso aí não é. Mas, assim, esse discurso capitalista, tá? Ele existe. Nós somos formados por ele. E que é a questão desse discurso capitalista? O ter em detrimento do ser. Tá? Então, é um sistema de produção, e esse sistema de produção, ele produz a nossa subjetividade também. Nossa subjetividade está ali sendo constituída por ele a todo momento. Se a gente não abrir os olhos, né? E a gente pode ver que ele se reflete em todas as situações da vida. Né? Eu comentava com a Reivane que dentro da própria academia a gente vê uma produção de saber, é uma cobrança de tanta produção de saber, mas a gente tem que responder a burocracias, onde muitas vezes a gente recebe informações, mal você digeriu aquela informação, você já tem que estar escrevendo um artigo, você tem que estar produzindo, você tem que escrever livro, você tem que...
Para mim, eu vejo isso como uma forte influência dessa produção que a gente tem que ter o tempo todo. Tá? E o efeito disso nas nossas relações é o que também? Porque junto ao capitalismo, ao consumismo, essa condição é consumista, a gente vê o que? A descartabilidade. Porque isso também faz parte. É tão engraçado a gente falar assim, nossa, antigamente, né? Uma geladeira durava 30 anos. Hoje, uma geladeira, se você tem que cuidar muito bem, porque você não é depende, né? A gente pode nem dizer. E as relações também são vazias de um sentido mais profundo, vazias de amizade, Frágeis, né? entendeu? Muito frágeis, né? A exclusão é algo muito cruel, é muito doloroso. Você não ser reconhecido pelo outro da sua espécie. Isso é terrível. E eu falo para vocês, qualquer um de nós podemos passar por uma situação de exclusão. A gente passa por ser negro, a gente passa porque, de repente, está dentro, você está no meio acadêmico e você não falou alguma coisa que os outros queriam ouvir. A gente passa por ser pobre, a gente passa por ser mulher, a gente passa por exclusão em vários momentos da nossa vida. Agora, a pior exclusão que a gente vê é a desigualdade social que nós temos no nosso país. Então, é doloroso ver que 10% detém, né, são milionários, enquanto 10, nem sei se é 10, enquanto a grande maioria, né, vive abaixo da linha da miséria. Então, isso é cruel. Como que a gente pode pensar um mundo com menos violência? Como a gente pode pensar um mundo mais amorzinho, um mundo de paz? Qual é o nosso papel e a nossa implicação nesse mundo de paz? O que a gente está fazendo? Então, nós da Ciência Psi, assim, eu e Reivane tivemos muita sorte de entrar num momento onde o discurso já tinha mudado muito, a psicologia saía para o social, a psicologia estava no judiciário, a psicologia estava na saúde mental, ela estava em todos os lugares, no na trânsito, escola. organização. Nós, né, tivemos a vivência desse momento, né? Para a gente também ir para o social. E, assim, qual é o nosso? Porque nós que estudamos, nós temos uma dívida com o social. Nós temos. Sim. Nós temos uma dívida. Certo? E até a Sheila estava colocando, né? Eu acho que o que hoje em dia, ela colocou em outras palavras, mas assim, acho que o que mais assusta a gente, né? É esse individual em detrimento do coletivo, né, Gláucia? Sim. Então, que é exatamente o contrário, exato, né? A gente teria que fazer, assim, as pessoas fazerem um grande esforço, e a gente vê isso nas menores coisas, nas atitudes menores, né? Que, na verdade, não são menores, né? São atitudes nobres, mas que no reconhecimento do outro, né? No olhar do outro, na escuta do outro. A gente até falou um pouquinho sobre isso na live semana passada com o professor Aenes Fernandes, tá? E, inclusive, um beijinho, Aenes, para você também. Essa questão do cuidado com o outro, né? E o cuidado com o outro não é só o cuidado no eu cuidar de você, você cuidar de mim, mas é o cuidado com essa percepção do coletivo, né? Que está tão assolada. É muito escroto ter pessoas que não cumprimentam alguém porque está ocupando uma outra posição e porque se acha que está numa posição superior. Isso existe, é real. Isso é muito escroto. Sim, é real. Então, assim, a gente tem que parar e repensar a nossa atitude diante da vida. Porque para que estudar? Tem que estudar para construir um mundo melhor. Um mundo onde todo mundo possa estar incluído nesse mundo. Exato. É muito escroto você maltratar alguém porque tem uma opção sexual diferente da sua. Exato. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa pensar e aonde a psicologia, a psicanálise, todas as áreas aí são chamadas hoje a humanizar, porque nós crescemos muito em termos de ciência e tecnologia, mas não crescemos ou até decrescemos em termos de um mundo melhor, em termos de reconhecer o outro como alguém da nossa espécie, entendeu?
E sim. esse narcisismo aí ainda das pequenas diferenças, né? Narcisismo das pequenas diferenças, que é onde a gente não acolhe, a gente não aceita a estranheza do estrangeiro. A gente aceita com a condição de que o outro seja igual a nós. Então, isso não pode, a gente tem que trabalhar. Trabalhar as diferenças, né? Acho que trabalhar as diferenças, achando que o outro tem que mudar, né? E não você, é muito cruel, né? Muito perverso, né? Sim. E eu aproveito, então, Gláucia, para agradecer. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar. A gente pode fazer a parte 2, o 3 ou 4. Depois a gente pensa nisso. Menina, se esse povo tá? aí teve paciência para escutar a gente. Nossa, só elogios. Eu agradeço. Vou passar os elogios todos a você depois. Quero te agradecer imensamente, tá? A sua generosidade de estar participando aqui comigo. E com todo esse povo aí hoje. Tá? Não vou falar nomes, porque eu tinha até começado a anotar algumas coisas aqui, mas eu não vou falar nomes, porque assim, são todas pessoas muito queridas, alunos, ex-alunos. Um beijão amigos. A todos. Agradeço de Fala coração. Aí, Gláucia. Ivânia, eu te amo. Também te amo, minha linda. Tá? Um beijo grande. Obrigada pela paciência, pessoal. Valeu! Eu agradeço também a todos vocês e espero vocês na próxima quinta-feira, gente. Beleza. Com o professor Maurício Guedes. Um beijo grande. Beijão, tá? E vamos beijo, aí, Gláucia. Vamos aproveitar a nossa pandemia para criar. A live é uma forma de criação, entendeu? Isso. As lives que estão acontecendo dos cantores, isso é a arte para nós. Eu mesmo tenho falado assim, tem hora que eu estou de saco cheio de live, mas isso é normal, porque nós somos humanos, a gente vai falar. Mas a live é um modo da nossa geração estar criando com essa dor, passando por essa experiência aí que a gente não vai saber nomear agora, né? Mas que a gente possa passar da melhor forma possível, de alguma forma sendo útil também, tá? Beijão a todos. Obrigada, gente. Um beijo grande e fiquem bem. Até a próxima. Tchau, Gláucia. Até. Um beijo. Querida. Tchau. Tchau, tchau.